Opa! Tá no ar mais um quadro Valfré Comenta. Seja bem-vindo e bem-vinda. Bom, hoje, seguindo aí na trilha do vídeo do sábado anterior, falei um pouco sobre presentear com o livro, a importância do livro, né? Então hoje eu trago um pouco sobre editoras, o mercado, sugestões e dicas para vocês. E para começar a falar de editoras no país, é importante a gente entender que no país, no Brasil, a gente vai ter um movimento ali no século XVIII, início do século XVIII, vai surgir a nossa primeira imprensa, nossa primeira impressora de folhetos, jornais, né, pequenos catálogos, principalmente questões que estão em torno de leis também, né, vão se instaurar a partir dessas impressoras no século XVIII. Porém, ao longo do século XVIII, vai surgindo essas imprensas pelo país, Rio de Janeiro, Minas, Paraíba, Bahia e outros estados também, mas a gente vai ter uma proibição desse mercado a partir da coroa portuguesa. Então todas as imprensas passam a ter que ser feitas em Portugal ou em outro país da Europa para vir de lá para cá. Mesmo assim, ocorreu imprensas, né, digamos, entre aspas, né, na época, que foram contra essa lei devido à demanda prática que se tinha. Avançando um pouco, né, mesmo com essa proibição, a gente tem essas impressões, mas a gente vai ter um grande avanço em 1808, que é um grande marco para a história da política brasileira, para a história também da literatura no Brasil, que é a chegada da família real no Rio de Janeiro, em 1808, trazendo um arsenal de 60 mil livros. Isso mesmo, a chegada da família real, ela impulsiona, né, o aumento de livrarias no Rio de Janeiro e posteriormente também em todo o território nacional. Se a gente pensar que são 60 mil exemplares, que hoje é a atual Biblioteca Nacional, onde que esses livros foram instaurados, isso vai aquecer muito o compartilhamento de conhecimento, né, e o acesso também a esses livros. Posteriormente, a gente vai ter também o que é a democratização desse processo de imprensa. Né? Ali por volta do final do século XIX, a gente vai ter, começar a surgir as editoras mesmo, com mais olhar direcionado para a produção de livros, principalmente com a entrada na República. Isso é um outro marco, né, de autonomia política, de autonomia econômica no país e também de ter uma produção nacional, uma editoração nacional. Então, querendo ou não, as coisas elas estão muito interligadas quando a gente vai pensar em economia e política, vinculado ao processo editatorial. Eita, que garrou aqui, hein? Mas seguindo então, nós chegamos aí no século XX, vamos ter um processo também aí com a influência da família real no século XIX, dessa democratização e do incentivo de criar bibliotecas pelo país, e a gente começa a ter, né, no século XIX também os surgimentos de faculdades, de universidades no século XX, e isso vai estimular ainda mais essas bibliotecas em escolas, colégios, né, conventos, também havia esse arsenal de livros, enfim. Então, falar da democratização do livro, da importância da biblioteca, não só na história do Brasil, mas na história da humanidade, né? Como que ela é importante para guardar e para compartilhar o conhecimento através dos livros. E aí a gente chega na atualidade, para além das bibliotecas, nós vamos ter os formatos virtuais também de PDF, de e-books e outros formatos que já estão disponíveis no mercado. Eu estou falando dos principais, né? Mas o que é importante ressaltar é esse processo da democratização da leitura, né? Da democratização do livro. Então hoje nós temos diversos formatos de ter acesso a um livro, né? Então você pode ler ele apenas virtual, você pode baixar ele virtualmente e imprimir, você pode comprar o livro, né? Enfim, você pode comprar um aparelho direcionado para a leitura e por aí se vai.
Então a gente vai ter esse processo de democratização à medida que também a gente vê um crescimento no âmbito educacional, um crescimento na organização política, um crescimento na organização de ensino superior. Tudo isso vai influenciando o mercado da leitura, o mercado do livro no país. Então, hoje nós temos as livrarias, você pode ir comprar um livro na livraria, né? Lá na livraria você vai ter acesso a um catálogo que a livraria tem de determinadas editoras. Ali estão todas as editoras? Não, em nenhuma livraria você vai encontrar todas as editoras, porque nós temos muitas editoras no nosso país. Isso é muito bom, né? Editoras direcionadas para um determinado conhecimento, né? Às vezes você tem uma editora que ela é mais direcionada para o campo da medicina, para o campo das ciências biológicas, ou da exata, né? Para o campo da filosofia, da educação, enfim. A gente vai ter diversos modelos de organização de editoras mais direcionadas ao público infantil e por aí se vai, né? Nós temos uma diversidade nesse âmbito. E isso é muito bom. Diante disso, eu quero passar algumas sugestões de editoras, não estou ganhando nada por isso, não há interesse nisso, é apenas editoras que ao longo da trajetória de leituras e conhecimentos que eu vim adquirindo, eu percebi que são editoras interessantes no campo da área da educação, no campo da área da poesia, da literatura, da cultura no geral. Então, para quem gosta do assunto, para quem gosta de poesia, de literatura, teatro, né, pesquisar sobre esses assuntos também, educação, essas editoras, elas são referências nessa área. Claro que vão ter outras, sem sombra de dúvida. Então, a editora José Olímpio, a editora Leia, Mauad, Chiado Books, Companhia das Letras, Zahar, Vozes, Martim Claré, a editora da Unesp, a editora Perspectiva. Bom, são 10 aqui que eu passei para vocês. Vou deixar na descrição e também lembrar que para quem quiser comprar online, né? Às vezes a gente vai no site da editora, o livro tá caro. Vai nos sebos, tem muitos sebos, mas um principal e muito conhecido que é a Estante Virtual. Lá se reúne muitos sebos na Estante Virtual, além das editoras também lançarem livros por lá. Na maioria das vezes você vai encontrar um preço bem mais em conta. Então por hoje é isso, espero ter auxiliado em alguma coisa com essas dicas e que seguimos ampliando as nossas leituras. Olá, espera aí só um minutinho. Olha, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, compartilhe o conteúdo, ative as notificações, porque a gente atualmente está com 3 quadros, isso mesmo, vídeos novos sempre segundas, quintas e sábados às 11 horas. E se você quiser contribuir com o nosso trabalho, é só fazer um Pix na direção da poesia@gmail.com. Um forte abraço!